Leila, a filha de Charles. Drama doméstico. Nesse momento, porém, um grito hediondo de angústia e desespero fere o ar. Andreia precipita-se no vácuo e cai no abismo, desaparecendo nas águas que são violentas. O drama da Bretanha. O que quer dizer de uma decisão tão equivocada quando não se pode mais aconselhar ou acompanhar aquela pessoa cara ao coração que entra por um caminho sem volta? Todos os parentes e amigos, todas as pessoas e espíritos ao redor de Leila viam que sua escolha se tornaria uma vereda lamacenta, um atoleiro que a faria estagnar, sufocar e sofrer. As resoluções que tomou foram decisões de seu livre-arbítrio, e os resultados e consequências seriam também suas escolhas. Mas certo era que, com essa atitude, arrastava novamente todo o grupo de espíritos que a amava para este mesmo lamaçal. Minha principal decisão de auxiliar e não atrapalhar ficou profundamente abalada diante do que fizera a esposa de Roberto. Outras épocas houve que assediei, arrebatei e conduzi vingança em nome do filho amado, mas entendi agora que este não era o melhor caminho. Com muito pesar, vi-me novamente na mesma situação que me agastava o ser, vendo Leila se afastar do lar que obrigava seu esposo e filha em troca de uma aventura. Este foi o maior desafio que enfrentei: calar e seguir auxiliando diante da nova decisão da jovem esposa de abandonar tudo mais uma vez. Vi quando ela se afastava pela rua, aflita e insegura de sua nova vida ao deixar meu filho do coração, e nada pude fazer, nem segui-la, pois as determinações de Luís de Guzmán eram que deixasse Leila com sua escolha sem interferir. Se a seguisse, erraria novamente e passaria a persegui-la e odiá-la mais uma vez, o que já era impossível em minha posição. Deixaria de ser guardião familiar para me tornar, mais uma vez, transgressor da lei de Deus, que respeita as escolhas de cada um. Precisei, naquele momento, de muita força moral para controlar o íntimo e calei o grito de revolta, entendendo que o que fizesse agravaria a situação de todos. Por isso, precisava de equilíbrio se quisesse ajudar. Deixei Leila em sua aventura desvairada para me dedicar ao filho querido que ficou em Lisboa, mais uma vez abandonado e preterido, ignorado em seus mais sinceros sentimentos, traído e vilipendiado pela esposa. Minha posição de confiança junto à família não permitia nem que tivesse notícias dela, visto que seu ato foi de rebeldia, quando ignorou os conselhos de seus protetores e preferiu o destino incerto ao lado de um homem que a seduzia pelo que representava. Se soubesse o que fazia, com quem estava, como se conduzia, certamente me desequilibraria mais uma vez. Quando Luís de Narbonne, personagem do livro Nas Voragens do Pecado, desceu seus exércitos sobre a família de Ruth Carolina, não sabia que 4 encarnações não seriam suficientes para recobrar o respeito e a consideração daquela quem ele amou sinceramente. Na época, Ruth se julgava desgraçada, pois, para a vingança organizada sob o consentimento da rainha Catarina de Médicis, casar-se-ia com Luís, o que de fato aconteceu, e ela se apaixonou por ele. De outra feita, no livro O Cavaleiro de Lumières, mais uma vez Roberto foi deixado de lado, o que o levou a se suicidar por amor a ela, rendendo outros desdobramentos menos felizes para a sua vida. E quanto a mim, passei a posição de obsessor e engendrei vingança contra Leila sob a personalidade de Andreia, no livro O Drama da Bretanha, que, alucinada, cometeria o mesmo crime de suicídio. As relações de amor e suicídio,
ou de suicídio por amor, eram o cerne da encarnação desses dois espíritos, agora ambos caros ao meu coração. Eles obtiveram da misericórdia divina nova oportunidade de se verem como esposos, mas Leila, presa aos seus atos pretéritos, repetia as loucuras cometidas anteriormente. Receei por Roberto, com certeza aquela era sua maior prova, resistir ao suicídio por amor a Leila. Ajudando-o a reafirmar nossa decisão de seguir no bem, assim que Leila partiu, fui chamado pelo benemérito Oliver de Guzmán, espírito elevado e que também era protetor de todo o grupo onde nascera Leila. Olivier requisitou minha presença junto às câmaras de socorro em que estagiava, em entrevista confortadora, reafirmando seu amparo e proteção. Estávamos reunidos à sua espera, visto que não era só a mim que ele pretendia ajudar. Também pediu que eu trouxesse Roberto, meu filho do coração, liberto do corpo físico em desdobramento pelo sono. Depois atenderia a outros espíritos de nossa esfera de ação. Começou ele após os cumprimentos e as orações que iniciavam qualquer trabalho. Jesus, querido amigo, concedei o discernimento para que possamos amparar aqueles que passam hoje pelas mesmas dores de que ontem fomos vítimas. Dá-nos, Senhor, a calma e o discernimento para ajudar, a proteção e o amparo para apoiar o que não pôde ser mudado. Depois que terminou a breve oração, recomeçou a falar com naturalidade. Estou aqui nesta posição porque já enfrentei as mesmas dificuldades que vós. Olhando de fora do problema, temos uma visão menos parcial e menos equivocada. Aceitai nossos conselhos, pois. Como se buscasse inspiração entre as camadas superiores, voltou os olhos para nós com sentida expressão de piedade e completou. Chamei-vos aqui, Roberto e caro Arnaud, para juntos estudarmos o perdão que concederemos às faltas que Leila incorreu. Vi que, diante das atitudes dela, o coração de Arnaud ainda se enfraquece e Roberto se martiriza por não a ter compreendido. Venho trazer-vos ânimo e consolo. Leila tomou uma decisão precipitada e errou. Tenho certeza de que voltará a si, retornará ao lar e pedirá perdão. Aceitai-a de volta como receberiam a uma irmã que se atirou numa aventura e se arrependeu. Estamos trabalhando neste sentido de conscientizá-la para que ela regresse e desista da excursão. A vós, Arnaud, gostaria que vossa dedicação se voltasse a todo o grupo de espíritos amigos, e não só a vosso filho e nora. Roberto silenciou diante da experiência e dedicação que Olivier trazia em suas palavras. Mas eu, que lutava contra a vontade de abandonar o posto de espírito amigo e observador, retruquei ainda chocado. Ela está cega, senhor conde de Guzmán. Não distingue o valor do lar, do nome do marido. Não entende que está entre os felizes da terra e joga fora o que foi preparado com tanto carinho, a pedido dela mesma, junto a Dom Carlos e Roberto. Eu disse, transtornado, mas diante da bondade com que ele nos olhava. Silenciei, pois sabia que ele podia ler a revolta em meu coração. Venho hoje pedir que aceiteis transferência, Arnaud, para que não atrapalheis o novo curso que a vida do casal de Canaleiras está tomando. Seria melhor que te ausentasse da terra e voltasse para cá. Conversaremos com Louise. Ela poderá atender como vem fazendo à distância. Ou, quem sabe, depois que Leila voltar, vós voltareis também. Ele elucidou com brandura. Discordei veemente daquela sugestão, embasado pelo livre-arbítrio, embora soubesse que o meu coração precisava ainda de refrigério para a situação que se instalara. Ainda argumentei. Ó senhor conde, bondoso amigo,
Permiti que não me afaste de meu filho neste momento de dor. Afianço-vos que não seguirei Leila, não a julgarei novamente, e orarei por ela, pois já a perdoei e ela me perdoou pelo desvario da obsessão. Esta perspectiva de ação não passa mais pela minha mente. Roberto, que estivera refletindo sobre a melhor resolução, pediu com lucidez de argumento que eu permanecesse junto dele. Caro Conde de Guzmán, meu pai de outrora está ressentido pela recorrência ao erro ao qual Leila se atirou. Mas, como disseis, estamos todos orando para que caia em si e volte para o seio do lar, onde deixou uma criança inocente, onde deixou meu coração partido. Pai Arnaud é de grande amparo, quando me sinto impotente até mesmo para a oração. Ele pode me sensibilizar para a melhor atitude a seguir. Por isso, reforço o pedido dele. O amigo, elevado na hierarquia espiritual, entendeu o drama que se estendia além daquele ato impensado de Leila e concedeu minha permanência junto a meu filho, com a ressalva de que não procurasse por Leila enquanto estivesse fora do lar. Assim fiz. Deixei que o tempo curasse essas feridas de ver Leila reincidente na infração, como único remédio para o que não se pode mudar. Reconheci que já estava distante do sentimento de vingança, porque acatei a prudência de meus superiores e retornei para junto do marido traído e abandonado. Retrocedo um pouco a narrativa, mostrando o que me levou a procurar por Olivier e como ficou meu filho no momento que descobriu que Leila o tinha abandonado. Contarei, então, como foram as atitudes de Roberto depois de constatar a falta da esposa e chocar-se com um curto bilhete que dizia: "Parto por meus sonhos. Não me procure. L." Ele ganhou a rua e foi embebedar-se, como não era costume seu. Nenhuma explicação o consolava. Nenhum serviçal sabia seu paradeiro, e ele sabia que aquele sumiço era definitivo. Descobriu, por essas coincidências da vida, que a companhia de música, a orquestra do professor de Leila, o maestro Luigi von Steiner, tinha partido de Lisboa em turnê pela Europa naquela semana. Inconsolavelmente, vagou por toda a noite, pensando várias maneiras de encontrá-la e trazê-la de volta. Porém, nada fez. Era honrado e sério, discreto e severo, demais em seus julgamentos para imaginar a própria esposa envolvida em um escândalo. Se tomasse o cavalo e a trouxesse de volta à força, talvez nunca mais tivesse o seu amor, além de expô-la aos comentários impiedosos e olhares indiscretos. Antes de tudo, conhecia muito bem a esposa que tinha. Era voluntariosa e independente. Não acataria uma decisão dele que viesse contrariar seus planos. Antes, discutiria argumentando com inteligência e, obstinada que era, não desistiria de seus intentos, obrigando-o a usar a força bruta. Ele não seria capaz disso. Não mais. Dom Carlos iria cobrar dele o que fizera para preservar o nome da família, preservar Lelita, mas o que ele poderia ter feito? Nem sequer fora comunicado da decisão da esposa. Ela poderia ter alegado cansaço, poderia ter requisitado um passeio e arranjar-se uma dama respeitosa para acompanhá-la. Mas não foi o caso. Simplesmente deixou o lar por uma aventura, sem justificativa, sem negociação. O que teria passado por seus pensamentos irresponsáveis quando se despediu da filha? Lelita contava 5 anos de idade. Não poderia passar sem os cuidados da mãe. Desesperado, vagueou pela noite e voltou para casa pela manhã. Roberto se tornou uma alma doente a partir do momento em que perdeu a esposa, pois recuperou interiormente o caráter tristonho que revelava sua dor, e pautou sua postura naquele sentimento de mágoa, que era também reflexo de outras vidas. Imaginava-se o pior dos homens, que fora feliz e perdera a felicidade
no momento em que não soubera compreender as necessidades da própria mulher. Tinha amado e perdido mais uma vez, mas sem entender bem os ditames da vida maior. Apesar da intuição que sentia do passado, repetia os mesmos sentimentos que antes o levaram à falência de si mesmo. Do médico dedicado e cheio de entusiasmo pela ajuda ao próximo, restou um automatismo insensível e distraído que mostrava a cada atendimento que fazia aos doentes o quanto Leila lhe fazia falta. Ficara taciturno e acabrunhado, perdendo completamente a simpatia, o brilho nos olhos, o gosto pelo trabalho e até mesmo o cuidado de si mesmo. Via-se vez por outra enamorado do passado em que fora feliz, relembrando momentos como da primeira vez que lhe falara ali no hospital. Revia a moça tímida, contorcendo as mãos e fechando os olhos para encontrar as palavras que revelavam seu íntimo com fidelidade. Depois, pensava na mulher serena e altiva, na artista primorosa, na mãe cuidadosa. Onde estariam essas facetas de Leila que ele tanto amava? Na certa, estavam tolhidas em nome da aventura que vivia. Ele não conseguia entender por que ela não tinha conversado sobre sua vontade de tocar em público. Em princípio, ele achara um absurdo aquele desejo inusitado de sempre se apresentar à sociedade pelos saraus e festa, com dedicação e ensaio prévio, exibindo não só seu talento como sua juventude e beleza, a par da riqueza que a sustentava e custeava seus estudos de piano, sempre e cada vez mais avançados. Depois veio a filha deles. A criança roubara-lhe a atenção e ela se converteu em mãe zelosa, esquecendo um pouco esse refinamento por completo. Roberto sentia ciúmes, como todo marido vaidoso de sua esposa, e nunca via com boa vontade esses arroubos. Quando, porém, Leila insistiu em se apresentar no próprio aniversário de 21 anos, voltando depois de muito tempo a querer os aplausos, ele achou razoável o pedido, não tendo como negar que ela por outra vez mostrasse sua arte. Talvez até ele tivesse entendido caso esses saraus se repetissem, mas agindo impensadamente, como agiria, traíra sobre si mesma tanta responsabilidade, tantos olhares ao sair pelo mundo acompanhando uma orquestra, trocando a pacata companhia da família por este prazer de se ver famosa. Passou-se o tempo sem que outra notícia chegasse. Uma carta, um bilhete, um mensageiro que informasse onde ela estava, em que hotel se hospedara, e ele teria ido ao seu encontro. Porém, Roberto não recebeu nada. Ela parecia esquecida de que tinha uma família. Com certeza, ele a perdoaria no momento em que regressasse e pedisse para aceitá-la de volta, sem alarde, sem discussões, sem outros problemas. Mas ela não conseguiria pedir perdão. Não escreveu, porém. As notícias vinham mesmo pelos jornais que anunciavam exímia pianista tocando aqui ou ali na orquestra a qual ela se agregara. Primeiro em Paris, depois Roma e outras cidades menores por onde passaram. Roberto estava tão envergonhado da atitude da esposa que não pensava participar a Dom Carlos do ocorrido. Temia, no entanto, que pelos jornais o nobre fidalgo tomasse ciência de que aquela mulher que tocava sonatas de Chopin na famosa orquestra fosse Leila. Se o conde soubesse, certamente empreenderia uma busca pela filha, exigindo explicações por aquela loucura em nome da música ou enviando uma dama de confiança para partilhar com ela a viagem. Roberto esperava ver as justificativas que a jovem esposa teria para tal atitude, para seu sigilo, para a fuga. Dom Carlos não a pouparia em nome de bem-estar da pequena neta, mas isso também não aconteceu, e não foi pela pena de Roberto que Dom Carlos saberia das
e responsabilidades de Leila, pois muito ainda lhe pesava a consciência a pressão que fizera junto a Victor. Victor de Guzmán era Dom Carlos em encarnação pregressa, como consta em O Drama da Bretanha, contando a ele sobre o comportamento indecoroso de Mademoiselle Andréia, à época sua estimada prima. Calou-se o jovem médico diante da própria dor, consolando seu coração partido com o olhar carinhoso sobre a criança que crescia tristemente cercada de serviçais. A menina tornara-se chorosa e irritadiça. Apegada em demasia ao pai, não o deixava desde a hora em que ele punha os pés no lar, e não raro adormecia nos braços paternos entre soluços inconsoláveis pela saudade da própria mãe. Roberto a amparava e tentava distraí-la com brincadeiras e histórias, mas, de sua parte, também se sentia muito triste. Era-lhe difícil evadir para o mundo animista e onírico das histórias que outrora criava com habilidade. Lelita se ressentia, pedindo que ele repetisse personagens e descrições mais famosos, mas ele, desatento, esquecia a sequência das histórias e mudava fatos relevantes, perdendo a motivação para continuar falando. Cansada, a pequenina adormecia entre suspiros e soluços. Lelita era sensível ao extremo, e como o pai não estava pela primeira vez pleiteando o amor de Leila, e mudou muito, eu me sensibilizava ao vê-la e ouvi-la como menina tão delicada agora que havia nascido e crescera até os 5 anos de idade. Lembrava-me da outra encarnação, quando este mesmo espírito, que hoje se chama Lelita, conseguira consentimento para reencarnar como filha de Andréia. Meu ódio e obscurecimento contra a mãe não me permitia pensar na criança que ela carregava no ventre. Por isso me sentia responsável pela menina, pois sua mãe de outrora se atirara do penhasco, nas costas da Bretanha, na França, sem pensar no pequeno feto que carregava dentro de si, ou antes, envergonhada por carregar no ventre o filho que seria bastardo. Eu a incentivara ao ato infame e criara para mim mesma a responsabilidade de tê-la induzido o grande equívoco de achar que, fazendo um espírito destruir seu próprio corpo físico, estaria me vingando e ficaria isento futuramente. Assim que compreendi que a desgraça de um infeliz não compensa o sofrimento do ser que amamos, assim que me dei conta de que Andréia morta e suicida não restituiria a Arthur foi Roberto, personagem de O Drama da Bretanha, a honra e a autoestima perdidas, eu me arrependi de tê-la feito sofrer. Antes mesmo de tê-la induzido a este ato, já atormentava com meu assédio, a ponto dela ser considerada louca pela mediunidade que expressava. Pedi perdão a Deus e a ela em oportunidade posterior, mas o perdão de meu filho foi o mais difícil de pedir. Com estas agravantes e responsabilidades sempre voltando à minha consciência, afastei-me de Roberto, porque não trazia as melhores vibrações para ampará-lo nesses momentos de provações. Aceitei por algum tempo os conselhos do conde Olivier e deixei as feridas cicatrizarem um pouco mais. Fugi dali. Não consegui animar meu filho do coração ou ver Lelita sofrer a ausência da mãe. Vaguei pelo posto de socorro procurando novamente pelos conselhos de Olivier de Guzmán, que me recomendou formar um grupo de oração pela família Canalejas. Ele próprio faria parte. Convidei Marie de Numières e Louise de Guzmán, mantendo vigília constante e atraindo Roberto sempre que possível durante a noite, quando ele se desdobrava pelo sono para consolá-lo. Vi os meses se escoarem na mesma amorosidade. Quando regressei à terra, Roberto cultivava o desinteresse pela vida. Sem notícias de Leila, a tristeza se apoderava dele sem que a situação do jovem médico se modificasse.
Para dar um sentido à vida, ele passou a pesquisar o que causava a doença conhecida como tuberculose, que matava a maioria de seus pacientes. Dedicando o tempo que tinha, uma vez que se tornara insone, vagando pelo palácio até altas horas da noite, passou a colher amostra com os pacientes e as trazia para casa. À noite, entre uma brincadeira e outra com a solitária filha Lelita, olhava pelo microscópio o comportamento do emaranhado de células, sem nada descobrir, porque sua mente não estava com os vibriões e sim com a pianista a quilômetros dali. Elucubrava o meu filho dileto, no auge de sua dor e de seu amor, se aquela a quem chamava de esposa estaria passando algum tipo de necessidade. Se estaria alimentada, se dormia confortavelmente, se agasalhava ao sair, pois não sabia se ela havia levado recursos para manter-se. Ela que nunca precisara se preocupar com o dinheiro, pois que vivia até ali cercada de luxo, carinhos, serviçais e muito respeito. Estaria sozinha, sabendo dar-se ao respeito? Roberto pensava nela, mas não com ódio ou ciúme. Pensava nela esperando um sinal, um chamado para correr aos seus braços e perdoar. Muito aprendi com meu filho nesse momento. Ele, o maior ofendido com as atitudes da esposa, só pensava nela preocupado com seu bem-estar. Espelhei-me em seu exemplo de silenciosa revolta e também me resignei ao que não poderíamos mudar. Leila muito errara, mas nós dois a amávamos e esse amor imortal atenuava suas faltas. Esquecido de si mesmo, Roberto remexia as amostras perigosas com displicência, colocava elementos químicos que possibilitassem reações aos micro-organismos, mas deixava de verificar o resultado, passado alguns dias de elaboração, ou se cansava de anotar nos surrados cadernos que nada surtia efeito. O vibrião invadia célere organismo humano, destruindo-o rapidamente, alojando-se nos pulmões. Sobre a mesa de pesquisa, vários frascos abertos se amontoavam esperando análise. Assim, procedendo por algum mecanismo do subconsciente, contaminara-se também a filha. Os sintomas vieram inconfundíveis para o dedicado médico. Lelita e ele morreriam em breve, daquela estranha doença que minava as forças físicas e enfraquecia os complicados liames entre o corpo e o espírito. No fundo, seu comportamento entendia que ele queria mesmo morrer e deixar as portas psíquicas franqueadas pela doença, hoje chamada depressão, facultando a entrada do micro-organismo que ficou depois conhecido como bacilo de Koch, em homenagem ao seu descobridor. Roberto vivia deprimido, sem que o soubesse, antes chamavam melancolia as crises nervosas, pois não se estudavam ainda as doenças da alma, não no Ocidente. Tão triste estava que se esquecera também da prece, restando a mim muito esforço para aproximação e aconselhamento. Ele, que não era mau e amava acima de tudo aquela que hoje o traíra, apenas não achava dentro de si forças para continuar com sua vida, para orar e para aguardar os desígnios de Deus. São intrincados os liames entre o corpo e o espírito, demandando outros corpos sutis, hoje declarados como perispírito, conforme a orientação de Allan Kardec. Nesses corpos sobrepostos, porém, qual teia tenuíssima, alojam-se também pensamentos e sentimentos, como se matéria física fossem, pois, tendo formas e ocupando espaço, obstruem a livre passagem da energia vital, responsável pela boa saúde, necrosando áreas importantes das camadas sutis dessa teia, refletindo os compromissos da alma. A melancolia ou depressão, conjugada com os estágios de abatimento moral, aborrecimento ou remorso, danifica essas teias protetoras e convida a fauna microscópica a entrar. Roberto abriu suas portas psíquicas, rasgou as teias protetoras de seu corpo e chamou a morte. Não se podia dizer que ele não soubesse o que fazia,
Mas, se não se atrevia a tirar-se do penhasco como outrora, também tinha responsabilidade por negligenciar o cuidado devido. Suicidas há inconsequentes que se entregam às viciações sem forças morais para se erguerem e sucumbem antes da hora por desgaste do corpo. Outros que se descuidam de remédios e procedimentos recomendados pelos dedicados médicos e morrem por falta de recurso, irresponsáveis consigo mesmo. Porém, nosso amigo aqui, estudado, não se encontrava nem num tipo nem no outro. Estava antes com os doentes do espírito, ou loucos, que se entregam e que desistem de lutar, que não veem senão tristeza diante de si mesmos e perdem as metas evolutivas tão cuidadosamente preparadas para o sucesso da encarnação. Orava por ele e por Lelita, e também por Leila, diariamente, auxiliado por vibrações da mentora Luísa de Guzmán. Porém, Roberto ordenara perseguições religiosas em nome da bandeira do catolicismo, e sendo o coração devotado e fiel à igreja de sua época, no século XVI, não titubeou em mandar matar, contraindo assim inúmeros desafetos, que ainda hoje o perseguiam, contribuindo para o seu estado de desilusão, tristeza e desesperança. Via ali, além da depressão, os processos obsessivos que sempre agravam a situação dos doentes da alma. A esses irmãos consegui pressentir, e muitos, consegui orientar e afastar alguns, mas outros não me davam ouvidos, e como as vibrações eram afins, permaneciam quais soldados vigilantes de suas presas, ou antes, quais feras espreitando suas vítimas. A doença, como a tuberculose, se demoravam minando os esforços do corpo físico em combatê-la. Naquela época, sem os eficientes antibióticos, hoje tão úteis e precisos, as pessoas tísicas estavam, por assim dizer, à espera da morte, que se completaria em poucos meses, vencendo o bacilo a batalha contra os anticorpos. Não fosse pela recomendação do reforço alimentar e disciplina para o repouso, nada mais poderiam os médicos fazer. Roberto sabia disso, como médico que era, e embora soubesse desses procedimentos atenuantes dos sintomas, nada fazia. Não parou de trabalhar porque não queria permanecer mais tempo sozinho e vagava insone até altas horas, passando apenas por breves momentos de modorra durante a madrugada mais fria. Também se distanciava da comida, alegando completa falta de apetite. Em casa, avisava que se alimentaria no hospital, e uma vez trabalhando se esquecia de pedir as refeições. Na verdade, a depressão que enfrentava era a pior chaga que precisava vencer, pior ainda do que os sintomas de seu mal dos pulmões. Ele estava desinteressado da própria cura ou ciente de que a morte seria inevitável. Os algozes que o cercavam incentivavam seu desgosto, fornecendo imagens que denegriam a figura de Leila, sussurrando atitudes que tivesse tomado longe dele ou antes apresentavam a realidade em que ela se transformara, uma fugitiva da família, da estabilidade de uma senhora casada. Depressão e tristeza, desfalecimento moral e obsessões levando ao suicídio. Temas recorrentes nos dramas de amor nos quais Leila figurava. Juventude, beleza e riqueza, as ilusões poderosas que a requestavam ao erro, orgulhosa de si mesma do que possuía, mas na verdade isso tudo era apenas matéria que se desgastaria com o tempo. A juventude amadureceria, a beleza se amarrotaria e a riqueza poderia ser colocada a perder. Alguns meses se passaram e a situação dos dois doentes se agravava. Roberto já não ia ao hospital e a notícia de que não havia responsável pelos doentes chegou a Madrid pelas cartas preocupadas dos próprios auxiliares de enfermagem que trabalhavam dia e noite sem orientação.
Dom Carlos de Canalejas, que viera de Madrid havia uma semana, acatou o desejo do filho de não avisar a Dom Carlos Ramiro do sumiço de Leila e passou a frequentar o palácio de Guzmán para tratar a neta. Assim, Dom Ramiro foi participado apenas da doença do genro e da neta, e assim que soube, marcou viagem de regresso a Lisboa. À noite, o quadro dos doentes se agravava. Roberto queria cuidar da filha, mas não tinha forças para ficar acordado. Então, se valia das criadas e amas a quem passava severas recomendações sobre o medicamento e os procedimentos se o caso se agravasse. Uma noite, eu o vi despedir-se de Lelita, com desvelo, colocando-a sobre as cobertas e acariciando seu rostinho magro e triste, até que pegasse no sono. Depois foi até ao quarto contíguo em que ocupava para ficar mais perto da filha e deixou que a babá pernoitasse ao lado da menina. Para seu espanto, acordou no meio da noite com os soluços e a agitação. Lelita já não respirava. O esforço que empreendeu para sair da cama e comprovar que sua filha desencarnara foi demasiado para seu estado de abatimento moral. Ele tentou reanimá-la com os conhecimentos que tinha de medicina, mas quando chegou até ela, sabia que as tentativas seriam em vão. Depois do esforço e da decepção, Roberto desfaleceu, tendo ele também de receber cuidados até o amanhecer. O conde Dom Carlos Ramiro chegou a Lisboa no dia seguinte e já não encontrou a neta com vida. Naquela noite, Lelita, que sofria muito com as hemoptises, teve uma dessas convulsões hemorrágicas sem que ninguém acudisse e afogou-se. A morte da menina agravou o estado de Roberto, que agora se sentia também responsável pela criança que morrera sem cuidados. Ele, como médico, não poderia ter saído de sua cabeceira, mas a dor e o cansaço minavam suas forças também e ele adormecera, acordando apenas quando ouvira os soluços da ama, e Lelita já não respirava. Dom Ramiro constatou o estado de seus familiares. Ficou comovido ao saber que Leila, sua amada filha, havia abandonado tudo o que tinha em nome de uma aventura. Mentalmente agradeceu a Deus porque Constância não quisera acompanhá-lo em regresso a Lisboa. A condessa entrou em profundo abatimento moral com a triste notícia da doença do genro e da neta, que pensava ainda com vida. Nem Constância, nem ele poderiam imaginar que Leila tivesse fugido. Lisboa já não era a mesma para Dom Carlos, que regressava ao lar com o coração apertado pelos desrespeitos às leis de Deus que se passava sob seu teto em sua família. De fato, quando partira para auxiliar Constância, sentira um grave pressentimento ao abraçar Leila para se despedir. Não fosse a esposa reclamando havia meses sua visita, já que se sentia sozinho e doente, ele não teria empreendido a viagem. Uma vez em terras de sua família, deixara-se ficar revendo parentes e antigos latifundiários, além de outros amigos há muito não visitados. Passaram por quintas e herdades, ficando por muitos dias afastado, mesmo incomunicável, prestando pouca atenção a Lisboa e ao resto do mundo. Uma vez de volta ao palácio de Guzmán, encontrou o luto instalado, e o vimos taciturno enquanto acontecia o rápido diálogo entre os dois condes doutores. Dom Carlos Ramiro inquiria ao amigo Dom Carlos de Canalejas os detalhes do que se passava. Profundo conhecedor do drama que envolvia a filha do amigo, o senhor de Canalejas advertiu: "Lembro-me da cigana Nina", personagem do conto homônimo na obra Sublimação. Fez pausa para que o amigo se familiarizasse com a encarnação passada da própria filha e prosseguiu: "Leila não resistiu aos apelos do palco onde outrora dançava, esgotando a saúde durante as noites de apresentações. Lembro, caro amigo, de que ainda ontem a tiraste do sereno,
quando, extenuada física e moralmente, no tablado de uma taverna, vendia-se ao preço de uma refeição. Tua nobre postura a reergueu e protegeu, ajudando-a com a inclemente doença que já atingia. Depois, quando soubeste de tua ligação com ela, oculta sob os escuros véus do passado, e viesse contar-me, comovido, tua aventura por tê-la em regresso, agora sangue de teu sangue, imaginei que as tendências ao mal seriam contornadas pelo teu amor e pelo teu exemplo digno. Mas vejo que... Oh, quanto tentei apresentar a ela as libações sublimes da caridade, o amor aos pobres, a oração e a fé como alimento da alma. Tentei orientá-la na doutrina espírita, exigia leituras, conversava suavemente, mas sabia nela o espírito arredio. Dom Ramiro fez uma pausa, enquanto pensava e continuou. Quando partiu? Por que teu filho não me avisou? Leila sumiu há meses, bem que pressentia algo errado, pois as cartas que mandava para cá eram respondidas laconicamente por Roberto. Poderia ter conversado com ela, ter ido até onde está. Roberto não se sentiu encorajado a contar-te as dores que o assolavam. Destar-te saber que muito te magoariam também, e ele se envergonhava de ter de participar a ti que tua filha o atraiçoara, pois tem-te em grande consideração e estima. Queria que ela voltasse antes, a fim de recebê-la com perdão. Dom Carlos baixou os olhos pensativo e ansioso. Os corações que cercavam Leila eram devotados e sinceros. Não havia motivos para que ela assim os tratasse sem a consideração devida. De certo, iria procurá-la e a traria de volta, reconciliando-a com o marido antes que este sucumbisse. Devia isso a ele, ao menos. Em suas cogitações íntimas, Dom Carlos pensava na razão pela qual Leila teria fugido. Por que não comunicar as suas intenções de viajar? Juntos poderiam ter convencido Roberto a deixar que ela seguisse com a orquestra, nem que ele, Dom Ramiro, viajasse junto. Agora que Lelita morrera, precisava encontrar Leila a todo custo, mas antes devia uma visita ao genro para consolá-lo. Dom Ramiro adentrou o recinto em que se encontrava meu amado filho em sofrimento. Percebeu que o quarto não era o que o casal ocupava, pois o médico, agora doente, sabia que poderia contaminar o local com seu bafio tuberculoso e não queria gastar Leila com ocupações ou contaminá-la, caso ela regressasse para vê-lo. No quarto de solteiro, as cortinas estavam cerradas, porque a luz do sol incomodava. 2 criados deram lugar ao Dr. Conde, enquanto acompanhamos o diálogo entre eles. Caro Roberto, sinto tanto a morte de nossa Lelita. Os espíritos de luz a levaram e agora velam por ela no espaço, tenho certeza. O pai, doente, abaixou o semblante ao quebrado, de onde se viam 2 lágrimas de pesar rolarem por seu rosto. Depois de alguns momentos de triste emoções, Dom Carlos recomeçou, ainda ressentido. Então contraíste também o mesmo mal de nossos pacientes? Descuidastes dos procedimentos? O doente fez esforço de memória para recobrar onde teria contraído o terrível bacilo e concluiu que seus experimentos poderiam conter a doença quando os trouxe para casa, mas não revelou ao Dr. Conde suas atitudes displicentes. Não teria forças para encará-lo, nem a piedade que ele demonstraria, talvez alertando polidamente que errara ao trazer as culturas para o contato com a filha pequena. Tossiu para disfarçar o constrangimento. As lágrimas continuaram rolando enquanto ele, olhando para as próprias mãos, sem querer encarar o sogro, falou. Dr. Carlos, não vos preocupeis demasiado comigo. Meu estado de tristeza assim determinou o meu fim, e agora que Lelita se foi, nada mais quero senão segui-la. Não penses assim, caro amigo.
És honrado e fiel, amas minha filha com todas as forças de teu ser, e ela há de retornar. Vou mandar buscá-la hoje mesmo. Enquanto esperas, precisa reforçar a alimentação. Sabes que é o único recurso para o organismo fraco. Oraremos também juntos esta noite, pois tenho certeza de que Leila voltará e não sairá de tua cabeceira. Logo, com o teu restabelecimento, terás outros filhos. Muitos casos há no hospital de pais tísicos. O jovem senhor de Canalejas se dignou a elevar os olhos pela primeira vez. Admiro vossa esperança, Dr. Carlos, mas quando ela voltar, não estarei mais a esperá-la como faço todos os dias. Pensava que viria do hospital qualquer dia desses e ouviria lá de fora os acordes do piano como antes. Sonho com a volta de Leila, e já não sei se o perfume dela que sinto nos lençóis são delírios de minha mente febril. Choro abraçado às almofadas de nosso quarto, buscando a cabeleira que ali repousava esperando meus carinhos. Dom Ramiro também se comoveu diante do pobre moribundo. Nenhuma palavra o genro fora capaz de levantar contra os procedimentos de Leila. Não a acusou, não reclamou, apenas chorava. Como pai e avô, o conde se ressentia deveras, enquanto enxugava também as lágrimas e se retirava, disfarçando a emoção, disse: Recupera-te, que me encarregarei de buscá-la. Depois que percebeu que a sopa reconfortante esperava pela fome do doente no canto da bandeja, Dom Carlos mandou entrar as criadas responsáveis pela alimentação de Roberto e se retirou, deixando ordens para que ele tomasse tudo. Saindo para a biblioteca, demandou pena e tinteiro. Buscou o criado mudo e escreveu um bilhete à filha, saindo em seguida para encontrar um mensageiro que a traria de volta. Roberto ainda sofreu algumas semanas sob os cuidados atenciosos do sogro e do próprio pai terreno, mas, quando se deu conta de que morreria em breve, sem rever a esposa, escreveu-lhe longa missiva, declarando seu perdão e perguntando apenas a razão pela qual ela o tinha abandonado. Nesta carta, ele abriu o coração à esposa, reafirmando em palavras meigas o amor que sentia e continuaria a sentir além da morte. Depois de recomendar a um serviçal que escondesse a carta em uma das gavetas da escrivaninha do quarto do casal, na quinta de Vilares, entrou em estado de agonia respiratória e durou poucas horas vivendo entre os homens. De nosso lado, nós o esperávamos, eu e Marie, com saudade para ampará-lo mais uma vez, assim como tínhamos abraçado nossa pequena Lelita. A morte é um processo e, como tal, demanda tempo, até que todos os liames entre os corpos espirituais e físicos sejam definitivamente rompidos. Mais tempo ainda requer para que o recém-desencarnado venha inteirar-se de sua condição, dilatar sua consciência e retomar o curso de uma caminhada de espírito imortal. Apesar de muito amar meu querido filho, entendia e respeitava as leis soberanas para acatar as condições em que ele regressava ao nosso plano. Por ser jovem e ter se deixado contaminar pelas teias da depressão, entregando-se à morte sem reagir, era, pois, considerado suicida inconsciente e, como tal, receberia amparo e proteção do Hospital Maria de Nazaré, quando chegasse a hora oportuna. Eu vibrava por ele e o acompanhava, apesar de os seus perseguidores marcarem presença. Como atenuantes às suas dores, havia as inúmeras preces cedidas de boa vontade pelos corações humildes daqueles doentes que o procuraram no hospital onde trabalhava e aos quais ele tinha cuidado com desvelo. Eram orações de todas as religiões, mas não importava. Chegavam sob a forma de luz e conforto naquele momento de maior necessidade. Mesmo alguns desencarnados, aos quais ele não conseguira salvar, morrendo da terrível tuberculose,
guardavam para ele, na pátria celeste, as mesmas bênçãos de palavras caridosas em agradecimento e reconhecimento. Assisti a esta cascata de luz comovido e, de minha parte, também podia contribuir com as mesmas vibrações. Minha esposa Marie não o deixou sequer um minuto sozinho, depois do seu regresso, velando por ele até que despertasse, consciente, vencendo as impressões do corpo físico. Na terra, em torno das famílias de Guzmán e Canalejas, a tristeza era geral, com os preparativos para os funerais, preparação do mausoléu da família, lembretes de missas e flores. O bilhete de Dom Carlos não conseguiu trazer Leila a tempo.